Seguimos aqui, vamos falar mais de pautas políticas, né, da pauta da política, o Congresso instalando aí a frente parlamentar mista das ferrovias. Vamos falar aqui da importância, então, do transporte ferroviário de cargas e outras pautas políticas, como essa aí, a PEC da blindagem. Chegou a hora, então, da gente conversar com Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa companheira aqui, né, no nosso jornal O Agro Mais 17 Horas. Hoje não está aqui presencial, mas vai contribuir muito. Bem-vinda, Ana. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Olha como eu estou acostumada aí, Simone. É verdade, Ana. Vamos começar, vamos falar da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias, criada aí, não é, para fortalecer a malha ferroviária. O Brasil precisa tanto, né, Ana, destravar aí esses investimentos privados, não é, nesse modelo aí para melhorar as ferrovias do país. Como é que você avalia essa criação, então? Olha, tudo que vier em favor de melhorar a logística para o agro brasileiro vai ser sempre bem-vinda, Simone. É um atraso inaceitável, caro, que o país está pagando pela ineficiência. Da porteira para dentro, já ficou jargão isso, tudo é muito produtivo, muito tecnológico, e da porteira para fora, que não é o produtor o responsável, são os governos, seja municipais, estaduais ou federais, aí a situação complica muito. E olha que nós vamos bater mais um recorde de safra, um crescimento de 16%, com 340, mais de 340 milhões de toneladas de grãos o Brasil está produzindo. Mato Grosso, que é a capital do agronegócio do Brasil, o estado maior produtor. Se você juntar, Simone, para ter ideia do tamanho que significa, a produção, a lavoura de algodão e soja do Mato Grosso, comparativamente à produção mundial, o Mato Grosso sozinho seria o quarto país maior produtor de algodão e soja do mundo. Veja só, quarto no mundo. Então, é a necessidade. E quando você viaja pelo Mato Grosso, como eu já fui, eu vejo de uma situação absolutamente inacreditável que as rodovias federais, a maior parte delas não são rodovias duplicadas. A 163, por exemplo. E aí você tem um grande gargalo que é a ferrovia. A Ferrogrão é o grande emblema desse processo todo. Ela vai, anda, para e anda, para e anda por conta de questões de judicialização, como aconteceu recentemente com a Ferrogrão, que o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, foi concedida a liminar e nós ficamos aí agora o retorno, a reexame dessa situação. São 1.000 quilômetros de Ferrogrão, da ferrovia, que vai de Sinop, um grande centro produtor do Mato Grosso, até Itaituba, lá no Pará. Para isso dar uma agilidade, porque toda a produção hoje sai pelo sul-sudeste, daí do Mato Grosso. Olha o que tem que andar. Com a ferrovia, que vai sair à margem da BR-163, nesse mesmo trecho, imagina só, não vai haver lesão à questão ambiental, porque já está estruturada nesse trecho ao lado da ferrovia, que tem mais de 50 anos. Então, essas questões ambientais, é claro que todo grande projeto tem que fazer a verificação para não haver nenhum dano ambiental. Agora, você não pode comprometer um dano que represente 1% para comprometer a eficiência de toda a produção agropecuária brasileira, que é também recursos do setor público que arrecada com essa produção para fornecer o apoio às comunidades ribeirinhas, fornecer o apoio às comunidades indígenas, aos parques nacionais e assim por diante. Além do mais, o marco regulatório das ferrovias é também muito oportuno pela necessidade que tem o Brasil de uma legislação clara que permita ao investidor brasileiro e estrangeiro trabalhar nessa área que é tão carente no Brasil, além de outras, como a área de silagem, por exemplo. Então, Simone, em boa hora, o Congresso Nacional cria uma frente parlamentar mista, que é bom que seja assim, liderada por um paraense, senador Zequinho Marinho, que é do Pará, que entende bem das necessidades. Para o Pará, isso seria muito importante e muito mais para os produtores do Mato Grosso, que é o celeiro do Brasil hoje, e que há muito tempo batalha por essa questão da ferro. Aliás, vamos fazer até um destaque. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, fez um jornal urbano, fez até um editorial hoje falando a respeito dessa matéria. Eu acho que nós temos todos que defender e aplaudir agora. Não adianta criar uma frente parlamentar e não ter resultados práticos e objetivos, não é mesmo, Simone?
É uma frente parlamentar mista, como você bem lembrou, né? Câmara e Senado, que vai ter muito trabalho, são muitas pautas, né, que devem ocorrer aí para essa frente atuar, para destravar esses investimentos privados. Você citou aí a Ferrogrão, né? E eu te pergunto, a LAI, né, o licenciamento ambiental especial, que está instituído aí, a LAI instituída por um MP, que é essa modalidade de licenciamento que pode ser usada para projetos considerados estratégicos aí do governo. Você acredita que a LAI, então, ela pode ajudar nessa questão? Ela precisa exatamente ser executada e implementada com muita clareza. Os textos de toda a legislação que trata de licenciamento para isso e também as regras para o investidor na área da ferrovia precisam ser claras, objetivas e seguras. Porque a gente vê na área de saneamento, por exemplo, que a insegurança gera dúvidas em relação às cláusulas que respondem pelas responsabilidades de quem recebe a concessão do governo. No caso das ferrovias, será pelo sistema de autorização. Então, é preciso, a primeira coisa é a segurança jurídica para que haja, de fato, o interesse dos investidores em investimentos nessa área do setor privado. Com isso, se o setor privado investir mais, o governo deixa de botar dinheiro nesse setor para colocar em outras áreas mais prioritárias, como segurança pública, como educação e como saúde pública, por exemplo, Simone. Então, é urgente que faça. E, claro, o setor privado, quando opera o sistema, tem muito mais agilidade, muito mais eficiência, porque ele trabalha pela eficiência e pela lucratividade. O governo não, ele gasta, ele não faz, às vezes, planejamento, faz um projeto de, cria um elefante branco e aí fica lá uma obra inacabada. Quantos casos nós temos isso no Brasil? Isso custa dinheiro, e quem paga é o cidadão pela arrecadação dos impostos. Então, preciso racionalizar, mas com muita segurança jurídica, porque esse é outro grande problema que nós temos em nosso país. A discussão de qualquer coisa que tenha, alguém vai lá e entra aí a uma liminar e aí, aquilo que já está andando para tudo de novo e recomeça às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. O prazo da justiça também tem que ser melhorado, porque não é possível que o Poder Judiciário não tenha ainda criado, através da tecnologia, formas muito mais ágeis de decisões que impactam sobre a vida de toda a sociedade. Continuamos na política, na Câmara, né? O PEC da blindagem. Como é que você observa essa pauta aí, que pode ser colocada em votação, ampliando essa blindagem aos parlamentares na Justiça, Ana? Olha, é sempre a história, né? Primeiro os meus, depois os outros. Né? Então, é uma defesa, uma autodefesa do parlamentar a querer voltar ao regime de foro privilegiado pela primeira instância. Então, é simplesmente evitar a força do Supremo Tribunal Federal, evitar que os deputados e os senadores sejam submetidos à apreciação pela Justiça da Suprema Corte. É claro que isso tem a ver com o sistema que nós estamos vendo hoje, com um ataque cada vez maior à Suprema Corte, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, claro, considerando também que nós não vamos também passar a mão nos exageros, nos excessos jurídicos. É preciso muita serenidade quando você envolve questões muito sensíveis do ponto de vista político, que a sociedade brasileira está dividida. Então é preciso que o Poder Judiciário tenha mais cautela ainda. Agora, os parlamentares buscarem um abrigo na lei para se protegerem dos malfeitos, aí também é demais, minha cara Simone. Em vez de se preocuparem com temas urgentes como esse que estamos falando agora, da Ferrogrão, por exemplo. Seguindo aqui, mais uma análise para você. Ana, gostaria de saber, a gente sabe, né, essa comissão do Brasil aí em viagem, né, ao México, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente tem ministros participando, a gente tem empresários participando, é uma grande comitiva lá no México, né? A BIEC falando hoje, viu, Ana, em relação a compras, né, que o México está sendo o segundo maior comprador da carne bovina brasileira, ou seja, o Brasil, em específico a carne brasileira, ela buscando mais mercados aí diante do tarifaço, que era como as autoridades já falavam, a carne e o café, a carne, por exemplo, pode buscar outros mercados, mas diferente daqueles outros produtos mais perecíveis. Mas, enfim, como é que você avalia hoje, né, esse encontro que vai até a quinta-feira? Olha, toda a iniciativa que o governo fizer
com diálogo com países que são amigos do Brasil, que tem uma relação histórica de relacionamento comercial, diplomático, cultural até. O México é deles, desde a Copa do Mundo lá dos anos 70, foi uma grande celebração, não é? Então, o México tem essa contaminação positiva em relação ao Brasil. Tem uma praça lá em Guadalajara que é o Pelé e os nossos tricampeões, que Deus o tenha, o Pelé. Então, é preciso buscar exatamente nesses aliados uma alternativa, como já está acontecendo. O México é um grande comprador, não apenas de carne bovina, mas ele também compra muita carne suína, e nós precisamos. Por isso também está na comitiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da BPA, o Ricardo Santin, e também negociando junto, como nós comentamos ontem, Simone, a questão da regionalização em casos sanitários da gripe aviária. Então, quando houver, então só haver a suspensão reconhecidamente dos importadores para carne de aves ou de outros animais, é a questão relacionada à regionalização do lugar onde houve o foco da gripe aviária, para não prejudicar todo o país, que é de dimensão continental, como é o Brasil, quando acontece uma questão da gripe aviária, como tivemos o caso recente lá do Rio Grande do Sul. Então, esse está evoluindo muito bem, já houve essas conversas com as Filipinas, que é um grande importador, com outros países estão sendo feitas essas negociações e articulações, porque é tão importante quanto aumentar a venda do produto, seja proteína animal, carne de frango, suína ou bovina, é também ter a margem de segurança na área sanitária para evitar problemas futuros, não é, Simone? Verdade. Ana Amélia Lemos, jornalista, ex-senadora, nossa parceira aqui no canal. Ana, muito obrigada pela análise de hoje. Não é quarta-feira, amanhã você vai estar aqui presencial com a gente. Uma boa tarde para você e até amanhã. E já nos preparando para a Expo Inter, estarei lá também verdade. em Porto Alegre, lá, começando com no o sábado, nosso né? Valteno e toda a equipe da Band, a equipe do Agro Mais, É verdade. de todo mundo Ana, junto. começando no sábado ou domingo, me fugiu aí. Sábado, né? estaremos lá, sábado, exatamente, sábado. No Parque Assis Brasil, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ana, Muito churrasco, muito churrasco. É verdade. Ana, muito obrigada mais uma vez e até amanhã, viu? Tchau, tchau.